Noite, Igreja do Rei Jesus. Boa noite, você internauta, uma alegria estarmos aqui. Estou meia rouca, mas glória a Deus, estamos aqui para louvar o nome do Senhor e receber a sua porção essa noite. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém, glória a Deus. Eu peço que a amada Igreja do Senhor abra no livro de Jó, Jó 42, de 1 a 6. E eu peço essa leitura com nosso amado pastor. E em seguida, nos dirige em oração, por favor, meu pastor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Te bendizemos, Deus vivo, glorioso, majestoso, por tua fidelidade excelsa, pelo teu amor, pela tua humildade em nos congregar juntos ao teu senhorio aqui, juntos como igreja, já desenvolvidos em 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora com certeza capacita-nos também para absorver, para recepcionar em nosso coração essa palavra que já colocaste no coração da tua serva, a ministra Carla Lobato, devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já recebemos, Pai, como vinda do trono a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se a voz falhar, vocês falam misericórdia. Eu sei. O livro de Jó é um livro poético e através desse livro nós podemos vislumbrar a sabedoria, a providência, a benevolência de Deus e até mesmo nas provações enfrentadas pelos filhos de Deus. Também percebemos porque o Senhor permite que pessoas justas sofram. Tantos homens e mulheres questionam se Deus existe, por que o sofrimento, por que a causa do sofrimento. Mas através dos sofrimentos é exposto a nossa fragilidade, o nosso pecado a ser tratado, serve para fortalecer nossa fé e para nos purificar. E neste livro também percebemos que Deus exerce controle total sobre Satanás, incentivando nossa confiança completa, porque Ele tem todo o poder. Que pese hoje ser um culto de reflexão, a minha narrativa seria pequena diante da palavra de Deus. Por isso nós vamos ler o capítulo de Jó, capítulo 1 de Jó, do livro de Jó. Você pode deixar aí em Jó que a gente vai... 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o dia de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia:
Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercar-te concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio a espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus entre 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio e a espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Imagine você receber tanta notícia ruim no mesmo dia, né? Difícil a situação do nosso irmão Jó. E o que nós conhecemos de Jó é que ele tinha um bom testemunho. O próprio Deus testemunhou acerca de sua vida, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Salmos 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Jó não era qualquer um, ele era um homem crente de verdade, até o tutano. Tinha intimidade, tinha uma vida devota ao Senhor, levantava de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus, para sacrificar pela vida dos seus filhos, um sacerdote exemplar em todas as coisas. E em Jó 4, de 1-6, diz assim: então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem, todavia, poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçam e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez,
tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas? Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Aqui nós vemos, ele faz dando testemunho, é claro, para acusar os amigos de Jó, o acusaram severamente. E que pese a vida exemplar de Jó e frutuosa, Deus o levou a um grande deserto para provar, para viver a maior prova de sua vida. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu seus empregados, perdeu sua saúde, e de quebra seus amigos ficaram acusando, né? Se você for ler o livro de Jó, eles chamaram Jó de mentiroso, de ímpio, de amigo, de ímpio, de infatuado. Queriam a todo custo que Jó se arrependesse. Sem discernimento, sem um pingo de misericórdia, não sabiam chorar com os que choram, ainda que a condição de Jó fosse por pecado, ainda assim, nós que somos pecadores e reconhecemos que não merecemos a graça de Deus, nós temos compaixão, porque essa compaixão, essa graça um dia nos alcançou, então a gente exercita isso. E eles ali estavam julgando severamente o nosso irmão. Mas diante de tudo isso, Jó não pecou, manteve a sua integridade, o seu temor ao Senhor. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal nunca viu a Deus, diz a palavra do Senhor. Tem gente que pede a paciência de Jó, mas será que está disposto a passar por toda a luta que Jó passou? Toda a provação, sem blasfemar, sem reclamar, sem murmurar, sem se rebelar. Existem pessoas que se rebelam contra Deus diante de suas adversidades, culpam a Deus pelos seus problemas. Deus não dá paciência, Ele já nos deu a capacidade de produzir, assim como uma árvore produz fruto. Ela só tem que se sujeitar ao processo. Assim somos nós. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Lembrando que Jó estava sendo provado, não era consequência de pecado. E de repente hoje é um culto de reflexão, mas se você estiver numa condição, examinando a si mesmo, estou passando por isso porque eu pequei, mas o Senhor está disposto a ouvir o seu pedido de perdão e lhe conceder misericórdia e restaurar a sua vida. Isso é o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus. Então, se você está sendo provado na sua fé, sendo aperfeiçoado, sendo humilhado, te alegra. O Senhor é bom em todo o tempo, amém? Só os melhores são conduzidos à porta estreita e o caminho apertado. Então, essa é a nossa alegria, saber que o temporal deste mundo vai passar e que em breve com o Senhor nós estaremos. O deserto é só uma passagem da terra prometida, amém? Então, assim como Jó declarou no dia da sua calamidade, porque eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra, é o tema desta noite, Jó 19, 25. Então, essa calamidade que se abateu sobre nós, se porventura estivermos nessa condição, que parece que não tem jeito, parece que não tem solução, a solidão, a angústia, a tristeza, a humilhação, esse lugar que te diminui, que te afronta, e você chega a pensar que não tem mais nada a fazer, que esgotaram as suas forças, a sua energia. Esse é o lugar onde nós vivemos as maiores experiências com Deus. As maiores revelações do Senhor é nesse lugar que nós vivemos os milagres do Senhor em nossas vidas.
Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se nós analisarmos no início, ele já era crente fervoroso, amém? Até o tutano. E ele chega no final e diz que ele conhecia só de ouvir falar. Então, o teu último estado será maior do que essa vergonha, essa perda, esse luto, essa enfermidade. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Deixa eu beber um pouquinho de água. Esse desconforto, essa luta, vem para nos aperfeiçoar, para nos levar para um novo nível de fé, uma intimidade maior com o Senhor, para nos santificar. Estava vendo o processo de uma espada para ser forjada. Ela vai por fogo, a lâmina dela fica bem aquecida, vermelhinha, e depois ela vai para martelada, e martela, e martela, e martela, e depois água para esfriar. E aí vai ver se está bom o corte, se está perfeita, se não tiver vai por fogo de novo, martela de novo, água, até estar apta para ser uma arma na mão do guerreiro. Então, esse é o processo na vida do cristão. Então, se você está passando por lutas, provações, tempestades na sua vida, aguenta firme, meu irmão. Fica firme na sua fé, não desanima. Se a condição é de pecado, repito a falar, peça perdão, veja o que precisa melhorar, veja o que precisa ser administrado para a glória de Deus e declara a palavra do Senhor sobre a tua luta, sobre a tua enfermidade, sobre a tua adversidade, porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Declara isso na tua casa, na tua família. Irmã, mas está uma confusão, porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Eu gosto de fazer uma coisa, eu gosto de revisitar o dia que eu aceitei a Cristo, eu gosto de revisitar o dia que eu fui batizada pelo Espírito Santo, o dia que o Senhor me chamou para o ministério infantil, me chamou para ministrar a sua palavra, me chamou para interceder. Eu gosto de revisitar e rememorar esses feitos do Senhor. Eu gosto de revisitar suas promessas, aquelas que já se cumpriram e as que ainda irão se cumprir na minha vida, na minha casa, na minha família. E eu me lembrei... Só um minutinho, por favor. Eu me lembrei, há anos atrás, estávamos vivendo uma restauração no nosso casamento, e nisso veio a gravidez do Levi. E eu estava com 4 meses, nós casamos aqui na igreja. E na época o Eduardo ficou desempregado, e só ficou eu empregada, e eu comecei a fazer pré-natal, mas como ficamos sem o plano de saúde, eu não consegui dar continuidade. Eu ia no sistema de saúde público e nunca tinha vaga, nunca tinha médico, não tinha previsão. E nisso eu passei esses meses indo e sem ter resposta. E nas minhas contas faltavam 15 dias para o Levi nascer. E a gente não tinha um pacote de fralda. E glória a Deus. Eu, junto com meu marido, nós pensamos, quando eu receber, a gente vai deixar de pagar a conta de água, de luz e o aluguel e vai comprar tudo que o menino precisa para nascer. Esses eram os nossos planos. Mas os planos de Deus
eram maiores que os nossos. E aí um dia minha tia ligou, uma de minhas tias ligou para mim e disse que tinha conseguido um médico para fazer o meu parto. E que ela ia me buscar naquele dia para levar para consulta lá na Cidade Nova, num hospital público, não me recordo o nome. E eu fui, eu conhecia o médico por nome, que ele é bem conhecido aqui em Manaus. E na hora lá, nós conversamos, ele disse que iria me examinar. E depois do exame eu me senti muito mal com ele. Me senti abusada, fiquei no meu pensamento, Senhor, eu não quero ser ingrata, mas eu não gostei da forma como ele me tratou. Me perdoe, eu posso estar sensível devido à gravidez, mas eu não posso esconder isso do Senhor. Mas eu vim direto para o culto, era um culto de quarta-feira como esse aqui. E o Eduardo já estava aqui com o Júnior, nosso filho primogênito, e ele perguntou como foi a consulta. E eu disse, foi tudo bem. E eu fiquei no meu pensamento falando para o Senhor o que ia ser, como o Levi ia nascer, o que ia acontecer, que estava nessa situação. E naquele dia Deus usou a pastora Nailfe para ministrar uma palavra para as nossas vidas. E ela falou que tu dizes como vai ser, como ele vai nascer. E eu quero te dizer que ele é meu. Eu formei ele dentro do teu ventre. Eu vou prover todas as coisas. Ele é meu escolhido e eu vou cuidar dele todos os dias da sua vida. E nós temos visto essa promessa se cumprir até os dias de hoje. Nosso filho vai fazer 20 anos. E no dia seguinte eu fui trabalhar. E a empresa que eu trabalhava eram 2 sócios. E a minha chefa foi lá cedo, falou assim, Carla, eu não consegui dormir pensando em ti. Aí eu falei assim, mas por que, dona Jane? E ela disse, eu lembrei que tu casou, fazia 5 meses que eu tinha casado. Eu lembrei que tu casou e eu não te dei um presente. Bora agora na Bemol que eu vou comprar o teu presente de casamento. Aí eu falei assim, dona Jane, não se preocupe com isso não. Eu falei assim, não, bora, senão eu não vou conseguir dormir de novo. Aí fomos na Bemol e ela pediu para eu escolher, aí eu me senti constrangida. Ela disse, ela escolheu uma sala de jantar de 10 lugares de madeira, bonitão. Aí eu falei assim, dona Jane, tá lindo, mas não cabe na minha casa. E ela pediu para eu escolher outra. Eu escolhi uma menor, com aquela pedra de mármore de 4 lugares. E ela olhou para a parte dos bebês e viu assim, ele já tem armário, o bebê? Aí eu falei assim, não. Aí ela falou assim, eu vou comprar um armário então. Aí ela olhou do lado, tinha como, vou comprar a cômoda também. Bege, tá bom, Carla? Tá ótimo, dona Jane, tá lindo. E ela perguntou o valor, o vendedor deu o valor, ela me deu o dinheiro, disse para mim ir para o caixa e ela foi embora. Enquanto eu estava no caixa, uma irmã que congregava aqui conosco me ligou e disse, Carla, estou na Bemol. Eu falei assim, eu também estou. Não, eu estou no centro. Eu quero teu endereço, que eu estou comprando o berço para o Levi. E aí, eu falei, glória a Deus. E ela falou assim, Carla, mas tem uma coisa. Não tem branco, só tem bege. Aí eu falei assim, bege é perfeito. É perfeito, tia. Bege está ótimo. E depois eu disse para ela o que tinha acontecido. E aí, eu voltei para a loja e o Eduardo me ligou, dizendo, bem, me ligaram de uma empresa no distrito para eu já ir arrumado, levar meus documentos, se eu passar na entrevista, eu já começo hoje. Eu, glória a Deus. Eu falei assim, e o Junho, com quem vai ficar? Tua mãe veio cedo para cá, já está aqui, ela disse que vai ficar até você voltar do trabalho. Eu, glória a Deus. E aí o meu chefe chegou e falou assim, Carla, quando é que tu vai entrar de licença? Eu falei, não tinha nem médico, né? Eu falei assim, chefe, no dia que eu sentia dor e for para a mesa de cirurgia, aí eu peço dele, eu peço do médico a licença.
Aí ele falou assim, hoje eu não quero que tu vá no banco não, tua barriga está muito grande, faz tudo que tem que fazer, que eu vou pedir para o meu filho fazer o serviço. Eu, tá bom. E aí, se tu quiser ir para tua casa, tu pode ir. Tá bom. Fiz tudinho, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, abri o portão e o varal estava cheio de roupinha de bebê. Blusinha, calça, meia, tudo que a criança precisa para nascer estava lá. E aí eu perguntei da minha mãe o que foi. Aí ela disse, minha amiga fulana de tal, tu lembra? Ela me ligou dizendo que queria te dar um presente. Eu fui lá buscar. E a bolsa do bebê, barrotada de todo o enxoval, a banheira, toda a parte de higiene. E eu, glória a Deus, Senhor. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu gritava. E a gente ficou lá. E depois a filha dessa irmã que tinha comprado o berço me ligou e falou assim, Carla, a mamãe disse que vai te dar o berço. Eu estou comprando o colchão, estou comprando o protetor e os jogos de lençóis. Eu falei assim, meu Deus, glória a Deus. Aí eu estava ali na janela, 5 horas da tarde. Aí parou aquele micro-ônibus na porta de casa. Quem desce? O Eduardo, fardado, com um crachá no pescoço, com um sorriso largo. Eu fui abrir a porta e a gente deu um abraço. E ele me deu um envelope. E aí eu fui abrir e lá tinha o cartão da Unimed, meu, dele e do Júnior. E ele falou assim, o Levi vai nascer na Unimed. O Levi vai nascer na Unimed, amor. E aí aconteceu. Depois daquela promessa, daquela profecia, 7 dias depois o Levi nasceu. E muitos que estão aqui participaram desse milagre. E deixa eu falar para vocês. Encheu o guarda-roupa. Encheu a cômoda de 6 gavetas. Eu ainda tive que colocar coisas numa mala e por cima do guarda-roupa, porque transbordou. E para a honra e glória do Senhor, glória a Deus. E para a honra e glória do Senhor, irmãos, 1 ano nós passamos sem comprar uma fralda para o Levi. Quando a gente pensava que ia acabar, chegava um irmão lá com o pacotão, trouxe para o Levi. E até hoje, às vezes a gente fica pensando, o Levi, vamos lembrar da promessa, o Senhor disse que vai cuidar dele todos os dias da sua vida. E assim tem sido. Então, como diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Você ama o Senhor, igreja? Glória a Deus, então confia. Deus está no controle, Ele é todo poderoso. Jó não permitiu que as acusações e julgamento de seus amigos o tornasse um homem amargurado, rancoroso, odiento. Jó devolveu o mal com o bem, intercedendo por eles. O Senhor ficou tão chateado com os amigos de Jó que não queria nem ouvir a oração deles. E Jó se colocou para interceder por seus amigos, que também foram tratados por Deus. Então, não deixe que as pessoas que humilham você, que falam coisas contra você, que te julgam, venha contaminar seu coração. Porque essas pessoas, na verdade, elas são instrumentos de santificação nas nossas vidas. É dessa forma que nós somos aperfeiçoados. Então, interceda, irmão. Se você tem alguém assim, um calo no seu sapato, interceda, não julga, para que não seja julgado, entrega na mão do Senhor. Não saia carregando o lixo dos outros.
Nós não somos caminhão de lixo. Amém? Guardemos o nosso coração em pureza e santidade, que nós venhamos nos manter firmes na nossa fé, que sejamos fortalecidos numa fé perfeita, numa fé provada pelo fogo e aprovada em Cristo Jesus. E eu peço que a amada igreja abra em Apocalipse. Os irmãos do louvor, eu estou em rota de conclusão. Olha o que Deus tem para ti, igreja. 21, de 21 a 27. Apocalipse 21, de 21 a 27. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. No livro de Jó, essa palavra, Todo-Poderoso, se repete muitas vezes. E o Cordeiro, a cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhes trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. 22, de 1 a 7. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Glória a Deus. Os teus piores dias hoje será a tua glória amanhã. Te humilha nessa prova e deixa o Senhor te exaltar. Você pode declarar comigo? Porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Vamos fazer direito agora, tá bom? Tá bom? O Ministério de Louvor pode subir. Agora a gente vai fazer bem bonito. Eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Porque eu bem sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele se levantará sobre a terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Peço uma oração com o nosso amado pastor. Te bendizemos, Deus vivo, por tua palavra vinda do trono para as nossas vidas.
Exaltado sejas, glorificado sejas, porque teu é o poder, a honra e a glória. Em nome de Jesus, amém. Oh, glória a Deus, que palavra linda.